Conhece-te a ti mesmo, uma reflexão espírita psicológica, ano 1, porque isso vai longe. Nós estamos tratando de uma matéria chamada Ciência do Infinito. Então viram onde é que nós vamos ainda, né? Série psicológica de Joana de Ângeles, módulo 5, rumo ao inconsciente. Aula 3, Freud e a descoberta do inconsciente. A reunião de hoje é a 25ª. A leitura introdutória está focada no livro Despertar do Espírito, que é um dos livros da série psicológica da benfeitora querida. No capítulo 3 desta obra, o nosso querido professor retira uma síntese para nós introduzirmos a sua fala de hoje. Problemas psicológicos contemporâneos é o nome do capítulo. E uma parte do capítulo trata de sexolatria. Freud, com muito acerto, descobriu na libido, desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações de seus líderes, que através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual, condenavam-no como instrumento de sordidez, abominação e pecado, teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia victoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade, é de valor inestimável. Nós vamos ver isso. O que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como equilíbrio por parte de religiosos, educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. Professor, a palavra é sua. Nesse nosso módulo sobre o inconsciente, hoje, como o Vanin comentou muito bem, a ideia é nós trabalharmos Sigmund Freud, né? Agora, antes de nós começarmos as nossas discussões, tem que ficar bem claro o nosso objetivo aqui, né? Quando a gente se propõe a falar de Freud, ou mais adiante, quando nos propormos também a falar sobre Jung, nós temos que entender que é uma tarefa bastante complexa, né? Tendo em vista não só a profundidade teórica que esses pensadores, de forma geral, elaboraram, né? Mas também, no caso específico de Freud, as modificações da sua própria teoria, as reformulações da sua teoria, as reestruturações pelas quais a teoria de Freud passou ao longo do tempo, ao longo do próprio processo da psicanálise, né? Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer, porque alguns de vocês podem pensar assim, mas por que abordar Sigmund Freud se nós estamos estudando a série psicológica de Joana de Ângeles? A benfeitora Joana de Ângeles fala muito de Freud, e ela aborda muito algumas concepções de Freud acerca do inconsciente, e ela elabora algumas teorias de Freud acerca do inconsciente. Então, só isso já é material de estudo para nós. Se a benfeitora cita, nós temos que nos aprofundar naquela temática, até para poder compreender, então, o que ela está trabalhando. Veja, quando na leitura o Vanin diz assim, citando a benfeitora, que a contribuição de Freud é inestimável, porque tira dá dignidade à criatura humana, tirando-a da hipocrisia da era vitoriana, a gente precisa entender esse contexto, a gente precisa entender o que ela está falando. Mas que era vitoriana é essa? O que isso contribuiu para a própria teoria de Freud e o que isso implica na psicologia espírita, né? Então a ideia não é nós realizarmos
um aprofundamento teórico na teoria freudiana. Não é isso. Até porque isso é feito na universidade. Isso é feito na academia, no curso de psicologia. Há um local específico para isso, em que se estuda com muita propriedade. E, inclusive, depois do próprio curso de psicologia, nos cursos de pós-graduação específicos na área da psicanálise, né? Então, mas nós queremos, com isso, fazer um conceito, elaborar uma ideia, uma perspectiva histórica, em que momento isso surge, como Freud percebe a possibilidade de haver algo mais além da consciência, como Freud trabalha essa questão do inconsciente, né? E as implicações que essa teoria tem, não só à época, mas para nós hoje em dia, aliados ao conhecimento do Espiritismo e da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, a ideia é que a gente possa nos instrumentalizar com mais recursos para compreender melhor ainda a série psicológica. Essa é a ideia, perfeito? Então, isso é importante. Assim como nós fizemos toda aquela trajetória sobre o conhece-te a ti mesmo, a evolução do pensamento filosófico nesse sentido, nos instrumentalizando para que a leitura da série psicológica fique mais coerente para nós, porque ela é super coerente para nosso entendimento, para nossa interpretação, facilitando a leitura dessa obra. Perfeito? À medida que a gente vai se capacitando, se instrumentalizando, a gente vai conseguindo desvendar as linhas, as entrelinhas do que a benfeitora nos propõe. Então, a gente vai ver que a benfeitora usa os conceitos, por exemplo, de id, ela fala, de ego, de superego, de consciência, de inconsciente, né? E a gente vai precisar entender isso para compreender a que ela se refere. Tudo bem? Fica claro o nosso objetivo aqui? E Freud tem um mérito excepcional nos trabalhos, né? Em relação ao inconsciente, porque realmente vai nos tirar da hipocrisia moral a qual nós vivíamos ali, ou os seres que viviam, a sociedade que vivia naquela época, né? Tranquilo? Podemos iniciar. Bom, então Freud, né, nasce em 6 de maio de 1856, para a gente se situar aí no espaço e no tempo. Desencarna em 23 de setembro de 1939 e é conhecido como o pai ou o criador da psicanálise, que é uma teoria de compreensão do ser humano muito particular, muito própria, que esse autor elabora, como comentamos, ao longo aí de um período da sua existência, né? E se nós pegarmos a importância do inconsciente, aí a gente já começa a perceber a importância de Freud, né? Quando nós falamos do módulo sobre o inconsciente, nosso primeiro módulo sobre o inconsciente, nós vimos como essas ideias de ter forças que nós desconhecemos, que nos regem, nos controlam, elas são impactantes, ainda hoje. Imaginemos naquela época, numa sociedade aí do final de 1800 e alguma coisinha ali, no final do século XIX, né? Então Freud tem uma frase muito interessante, ele diz assim, ele está se referindo aí aos cientistas, aos seus pares, aos médicos que estudavam o comportamento humano, as doenças, né? Não sabiam o que fazer do fator psíquico, que até então era ignorado, né? Lembram da influência do racionalismo? Nós vimos isso. E não podiam entendê-lo. Você imagina a dificuldade que foi para Sigmund Freud expor a sua teoria. Ele teve que lutar muito para as pessoas compreenderem que a causa daquele sintoma era inconsciente. Num mundo de neurologistas, materialistas, racionalistas que precisavam de uma causa material que pudesse mensurar no laboratório. Então, deixavam-nos, ou melhor, né, deixavam-no esse aspecto psíquico aos filósofos, aos místicos. Lembra quando nós estudamos sobre as forças da psicologia? Nós trabalhamos esse aspecto, né? O inconsciente ele era do âmbito da filosofia.
até a ciência psicológica se estabelecer como uma ciência elaborada, propriamente dita, a primeira força, né? Então, o inconsciente ele era relegado aos filósofos, aos místicos, aos charlatães. Veja só o contexto em que Freud vai defender aí a sua teoria. E consideravam não científico ter qualquer coisa a ver com ele, né? Porque não dava para mensurar mesmo, dentro do método científico cartesiano, racionalista, pragmático, empírico, que precisava ter no laboratório essa experiência, né? E a gente não palpa no laboratório inconsciente, como a gente palpa outros aspectos materiais, né? Então, sem dúvida, a descoberta do inconsciente é mais uma das grandes feridas narcísicas que a sociedade sofreu. Nós já vimos isso, né? Ferida narcísica é aquela grande decepção, aquele golpe ao nosso orgulho, né? Uma diminuição daquilo que eu sempre achei e considerei como fundamental e importante, e eu percebo que agora não é bem dessa maneira que eu pensei. Então é uma diminuição à própria autoestima do ser humano, né? Essa é uma ferida narcísica, uma constatação de que o que eu sempre acreditei como verdade, na verdade não era uma verdade, né? Então a primeira grande ferida narcísica é com Copérnico, nós vimos isso, quando nós falamos da trajetória do pensamento, né, na Terra. Copérnico, com a teoria heliocêntrica, descentralizando o planeta Terra. O planeta Terra não é mais o centro do universo, né? Isso é um grande golpe ao nosso orgulho, né? O homem não habita no lugar mais importante do universo. Tem muitos outros locais, como o planeta Terra, alguns até melhores do que o planeta Terra. Diria que muitos, como nos ensina o Espiritismo, infinitos, né? Muito melhores, superiores em todos os aspectos ao planeta Terra. Depois a gente vê que a segunda grande ferida ao nosso orgulho foi com Darwin, porque Darwin tira o homem do patamar de senhor, criado separadamente de tudo, eleito como algo feito por Deus pronto, né? Como nos ensinava a filosofia religiosa, a teologia, né? E agora nos coloca como uma espécie, dentre tantas outras espécies que existem, de nada diferente, aliás, com muita coisa em comum, porque a evolução da espécie é gradual, é paulatina, e coloca o ser humano como um aperfeiçoamento, uma elaboração de todo esse caminhar. Então, eu não fui mais criado agora a par, não fui elaborado para qual o mundo todo foi feito, e não vivo mais num mundo que era o centro do universo. Então, a segunda grande ferida narcísica se dá com Darwin, né? E a terceira com Freud, porque Freud tira o homem como tendo a consciência como eixo central da sua vida. E vai dizer, não. Aliás, a consciência é a menor parte. Nós somos, em realidade, um ignorado, um inconsciente, um desconhecido. Forças sobre as quais nós temos pouco ou nenhum controle. E é uma grande ferida ao nosso orgulho. Porque a gente acha que a gente organiza, gerencia e processa a nossa vida, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Perfeito? Então isso tem que ser claro, né? Deixa de ser o local sagrado do racionalismo à consciência, e Freud diz não, essa consciência a qual tanto se dá valor é a parte mais insignificante do ser, do que compõe o ser. Freud coloca a consciência sobre suspeita, né? Descentraliza o sujeito daquilo que eu sempre acreditei como sendo o meu processo que eu controlo, afirmando que o homem não controla a si mesmo, né? Então, a gente busca aí nesses livros, em especial no núcleo de estudos da série psicológica, e aí nós temos essa frase bastante impactante, né? A ciência
desferiu 3 duros golpes contra o orgulho humano. O primeiro foi quando Copérnico descobriu que a Terra não era o centro do universo. O segundo, quando Darwin mostrou que o homem era um animal como outros e não um ser à parte da criação. E o terceiro, quando se descobriu o inconsciente, compreendendo que o homem não era dono nem dos seus próprios pensamentos. E aí, vamos ter que lidar com isso, vamos ter que entender isso. Por isso que o conhecimento de si mesmo é o método prático mais eficaz para a gente resistir a esse mal que existe dentro de nós, controlar ele e com isso crescer, evoluir nessa existência. Então a ideia é que a gente faça assim, um voo panorâmico, breve, sobre a vida de Freud, para que a gente possa entender como ele conceitua, elabora essa teoria e alguns aspectos importantes para a compreensão mais adequada da série psicológica. Perfeito? Então a gente coloca aqui como uma breve biografia de Sigmund Freud, realmente, né? Para quem quiser se aprofundar, aí a literatura é pródiga em livros, em materiais, existem muitos artigos, existe muita coisa acerca da vida de Sigmund Freud. Fica esse convite que a própria benfeitora propõe para quem quiser elaborar isso melhor. Mas Freud então nasce em 6 de maio de 1856. Seu pai lhe dá o nome de Sigismund Sklobo Freud. É só mais à frente que ele vai encurtar, abreviar o nome para Sigmund Freud. A cidade em que ele nasce ou renasce é a cidade de Pribor, não sei como se pronuncia isso, é a região da Morávia, na República Tcheca. Então aqui do ladinho eu pus o mapa para a gente se situar, veja, Alemanha, Alemanha. Os seus pais, então, Jacob, o Jacob Freud e Amalie Nathansons, e eram judeus. Então nós vemos que Freud é um judeu, nasce numa família de judeus, e isso é muito importante para nós, porque se Freud renasce em 56, ele vai passar por algumas experiências aí por ser judeu, em especial na Segunda Guerra Mundial. A gente vai discutir sobre isso um pouquinho mais à frente. Aos 4 anos, então veja, a gente conhece Freud como austríaco, mas ele nasce na República Tcheca. Só que aos 4 anos a família se muda para Viena, na Áustria. E a partir daí ele vive praticamente sua vida toda. Ele só vai sair da Áustria no finalzinho da sua existência, quando realmente a Alemanha invade a Áustria na Segunda Guerra e ele precisa sair para não ser morto no campo de concentração. E aí ele vai para a Inglaterra. Então, aos 4 anos mudam-se para Viena, um fracasso comercial dos seus pais leva então a família toda a migrar para Viena, capital da Áustria. Aos 17 anos, ele entra para a Faculdade de Medicina de Viena. Então ele entra em 1873, vai estudar medicina. Na verdade, alguns biógrafos dizem que Freud não queria estudar medicina, ele queria ser advogado, mas ele busca a medicina por uma questão mais do pai, uma imposição do pai, e acaba então aos 17 anos entrando na Faculdade de Medicina. Em 1877, então ele abrevia o seu nome para Sigmund Freud, e forma-se como médico em 1881, aos 25 anos. Vai se especializar nas áreas de neurologia e psiquiatria. Também há uma razão pela qual Freud escolhe neurologia e psiquiatria, neurologia e as alterações mentais. Ele escolhe isso por uma questão prática. Ele queria se casar. Neurologia, à época, era uma área pouquíssimo valorizada, pouquíssimo compreendida. As alterações mentais eram tidas como coisas ainda muito difíceis de serem compreendidas, explicadas. Alguns pacientes eram tidos como fingidores,
né? Estavam fingindo, porque os médicos examinavam, não viam nada físico e achavam que era uma criação, um fingimento dos pacientes. Então era uma área bastante precária em conhecimento. E ele pensa então que, seguindo a neurologia, conseguiria rapidamente uma posição profissional, com isso dinheiro, e tendo dinheiro se casaria logo, né? Que era importante para ele. Então se especializa nas áreas de neurologia e psiquiatria, demonstra um grande interesse já pelas alterações mentais e as alterações psíquicas do ser humano. Perfeito? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Torna-se noivo de Martha Bernays no verão de 1882, né? Então, aos 26 anos, ele torna-se noivo. Ele inicia o seu trabalho como médico no Hospital Geral de Viena em 1882. Veja que foi bom ter ido para a neurologia mesmo, conseguiu um emprego rapidinho, né? E aí inicia suas atividades no Hospital Geral. Em 1882, nesse mesmo ano, ele conhece um grande médico austríaco que tinha um grande reconhecimento, chamado Dr. Joseph Breuer, 14 anos mais velho do que Freud, e acaba como sendo o grande tutor de Freud, né? Breuer e Freud vão trabalhar muito juntos. Breuer era um médico extremamente respeitado, né, pelos seus estudos, por tudo que ele elaborava. Então eles vão gradualmente se tornando cada vez mais amigos, vão trabalhar junto, vão elaborar o início da teoria juntos, vão publicar alguns trabalhos iniciais juntos. Então Freud vai ter esse apoio e esse suporte de Breuer no início das suas atividades. Perfeito? Em 1883, ele inicia os seus trabalhos com Theodor Hermann Meiner, que também era um médico muito respeitado, era um diretor da clínica psiquiátrica vinculado à Universidade de Viena, né? Então era como se fosse um HC da época, né? Era um hospital onde os residentes, os acadêmicos faziam os seus estudos, os seus estágios, o local de maior conhecimento possível para a medicina da época, né? E Meiner, então, também vai ter uma grande influência sobre Freud, porque Meiner é um racionalista convicto, né? Materialista convicto. Precisa ter uma causa que possa ser mensurável. E Freud vai ter muita dificuldade para trabalhar as suas possibilidades de teoria com Meiner, né? Para quem quiser, tem um filme muito interessante chamado Freud, Além da Alma. Assim, interessante porque conta a biografia, mostra esses relatos, mas é um filme que não tem nada a ver com os Estados Unidos salvam o mundo, tá? Não tem nada a ver. Acho até que deve ser europeu, é um estilo mais europeu, não sei quem é o cineasta, não vi isso, mas o filme é muito interessante, mas é um roteiro, é lento, gente, é preto e branco ainda, tá? Então, não é tão atrativo, mas a parte do conceito ali é bem interessante. Bom, então essa clínica psiquiátrica associada à Universidade de Viena era na qual esse Meiner era o diretor e Freud trabalha com ele. Para vocês terem ideia, ele vai começar nessa área de neurologia e doenças mentais estudar com muito interesse, né? Já era algo que despertava em Freud. Há alguns outros trabalhos que ele realiza, não cabe o mérito a gente aprofundar nisso, né? Nós vamos focar mais no aspecto didático que a gente quer, voltado para a série psicológica. Então, em 1885, ele tornou-se docente, professor de neuropatologia na Universidade de Viena, e entre os anos de 82 e 1885, ele entra em contato com pacientes acometidos por uma patologia designada à época como histeria, né? E o seu interesse por essa patologia torna-se quase que uma obsessão. Ele começa a buscar e estudar profundamente essa patologia, né? E a histeria, o que era à época? Era uma alteração no sistema orgânico dos pacientes,
nos quais eles tinham realmente alterações físicas. Alguns pacientes não enxergavam, alguns pacientes não falavam, alguns pacientes não mexiam alguns membros, não conseguiam andar. Mas, se você submetesse esses pacientes aos testes neurológicos, buscando o que lesionou, o que está deficiente no corpo para causar aquilo, não se encontrava uma causa. Então, o médico examinava todo o aspecto visual do paciente e dizia assim, mas não tem nenhuma lesão nos nervos, na região que conduz tudo isso. Então, da onde vem isso? Mas o paciente não tem nenhuma lesão neurológica que o impeça de andar. Então, para os médicos, inclusive Meiner, diretor dessa clínica psiquiátrica, e isso é relatado nesse filme Freud, Além da Alma, existia até um critério. Ele dizia assim, pacientes com histeria não são internados nessa clínica, porque eles não têm nada, eles são fingidores. Eles deveriam estar nos palcos dos teatros, mais do que no hospital, porque eles são ótimos atores. Fingem tão bem que todo mundo acredita. Porque eles não encontravam uma causa física para isso. E Freud começa a investigar mais detalhadamente isso. É aí que já vai entender que a causa realmente não é física, que essa causa é psíquica e é desconhecida pelo paciente, é inconsciente. Então, o apoio de Breuer é importante, o que estimula Freud a estudar ainda mais a histeria, essas alterações, até que os dois, Breuer e Freud, se deparam com uma paciente chamada Anna O, que é o famoso caso Anna O, que é conhecido também como Berta Pappenheim. E é com essa paciente que Freud e Breuer começam a iniciar as suas teorias de que realmente deve haver algo a mais do que simplesmente o corpo físico. Essa jovem, esse caso era uma jovem, 21 anos, inteligentíssima, mas que era acometida de perturbações orgânicas, sofria de histeria, ela tinha paralisias, tinha perturbações visuais, às vezes não enxergava, desordens de linguagem, medo, exatamente, era uma série de sintomas que eram identificados, E quando era submetida por Breuer à hipnoterapia, quando Breuer a hipnotizava, e revivendo cenas traumáticas da sua vida, mas que não eram lembradas ou acessadas pela consciência, ela tinha melhora daqueles sintomas físicos. E aí Breuer começa a instigar Freud de que há algo a mais, de que há algum aspecto a mais. E aí, então, essa teoria começa a ser elaborada, até que Freud sabe de um médico neurologista francês, profundamente respeitado na França, e os neurologistas franceses eram mal vistos pelos neurologistas austríacos, porque os neurologistas austríacos eram racionalistas, e os neurologistas franceses usavam a hipnose, usavam algumas técnicas que eram vistas na Áustria como misticismo, coisas que não são científicas. Então, Freud, a convite do próprio Charcot, vai até a França e estagia por 4 meses, entre 85 e 86, com esse neurologista francês chamado Jean-Martin Charcot, e tem profundas experiências de hipnose. Charcot pegava os pacientes que tinham histeria, pessoas que não conseguiam andar, então as pessoas entravam na cadeira de roda, ele hipnotizava a pessoa e, sob o efeito da hipnose, a pessoa conseguia andar. Quando cessada a hipnose, a pessoa voltava a não conseguir andar. O contrário também. Charcot pegava pacientes que conseguiam andar, hipnotizava-os e, submetidos à hipnose, não conseguiam mais andar. E depois que a hipnose deixava de cessar, voltavam a andar.
Então, Charcot chega à conclusão de que há causas que não são físicas, que são psíquicas. E ele cria uma teoria para isso, ele vai chamar de mente dividida. Ou seja, tem uma mente consciente, mas tem outra mente que não é acessada pela consciência, que é uma mente dividida. Ele não dá esse nome de inconsciente. Freud depois vai dar esse nome. Freud vai chamar essa mente dividida de Charcot de inconsciente. Perfeito? Então, esse Jean-Martin Charcot era um médico francês, no Hospital Salpêtrière, né? E entra em contato, então, Freud, com essa teoria da mente dividida de Charcot. Quando ele volta para Viena, ele volta a Breuer com todo esse conhecimento que ele adquiriu em relação à hipnose com Charcot, ele começa a usar isso nos seus pacientes. Então, ele retoma muito mais o seu interesse pela histeria e o uso da hipnose para acessar esses conteúdos ignorados pelo paciente. E o interessante é que ele consegue acessar esses conteúdos, o paciente, sob o efeito da hipnose, relembra, né, acessa esses traumas, e uma vez cessada a hipnose, ele tem uma melhora daquela sintomatologia. Aprofundar os seus estudos em relação a isso, a sua casuística, atendendo os pacientes, percebendo que isso se repete em vários pacientes, que essas experiências traumáticas que estão lá no inconsciente, quando acessadas, tornam uma melhora do quadro clínico, né? E então, junto com Breuer, eles publicam alguns trabalhos sobre esses assuntos, né? Sobre essas experiências que eles têm, relatando que a causa não é consciente. Né? E aí vocês já imaginam como esses trabalhos vão ser recebidos pelos médicos austríacos racionalistas da época. Né? Então, em 1890, ele abre a sua própria clínica. Agora ele já se sente mais seguro para ter essa autonomia também, para trabalhar com seus pacientes. E em 1893, então, na verdade, de 1890 até 93, eles vão publicando alguns trabalhos, Freud e Breuer, né? A gente chamaria assim de pequenas comunicações ou comunicações curtas na ciência de hoje, a gente chamaria de short communications, né? Que são relatos do que acontece, mas sem uma grande casuística, algo tão elaborado. É aquilo que a gente observa de forma geral que se repete. E aí, então, eles publicam juntos, em 1893, Mecanismos Psíquicos dos Fenômenos Histéricos, relatando a essa comunidade científica de que realmente existe uma causa inconsciente. E isso é uma bomba na sociedade científica, porque isso acaba com séculos de superstições, de mitos, de crenças, destrói séculos do imaginário, de achar que a pessoa que é cometida pela histeria está fingindo, ou de que está possuída pelo demônio, né? E aí tem que fazer, sei lá o que tem que fazer, né, para tirar o demônio, enfim, acaba com isso, dizendo que não é fingimento, dizendo que não está possuída pelo demônio, a não ser os seus próprios demônios internos, né? E aí estabelece, sim, essa teoria dos conteúdos inconscientes, né? Em 1895, publicam outro trabalho, agora mais ampliado, elaboram mais a teoria, estudos sobre a histeria, já mais detalhado, com maior fundamentação científica, mostrando e elaborando esse método de acessar esse inconsciente, né? Então, esses trabalhos foram produzidos juntos, sempre apoiado ali por esse grande médico, Joseph Breuer, né? Tem, claro, uma grande resistência e preconceito às suas ideias. Imagine, né? Todo mundo pensava de um jeito e vem dizer que não é assim. Tem uma grande resistência. Tem uma grande resistência pelos médicos, porque não tem como comprovar isso materialmente, né? Tem como mensurar materialmente. Freud vai acentuando o seu trabalho e as suas teorias sobre o inconsciente, e aí ele chega
a identificar uma possível causa inconsciente comum a todos os pacientes. Era isso que a medicina da época exigia de Freud. Freud tinha que dar uma causa única. E para ser respeitado até ele precisava encontrar essa causa. E talvez aí é que Freud vai resumir uma causa única, e toda vez que a gente simplifica, resume a uma única causa, a gente tem a chance de talvez estar equivocado, ter outros fatores que atuem sobre aquilo, outros mecanismos, né? Mas ele vai identificar essa causa única, e todos esses pacientes que ele fazia as hipnoses, ele chegava a uma experiência traumática e interessante. Todos eles tinham um conteúdo sexual envolvido. Então Freud vai chegar a esse entendimento de que esse conteúdo são impulsos sexuais reprimidos. Lembra aquele mecanismo que nós falamos do recalque? E aí isso cria uma força de resistência que não é elaborado pelo ego, na verdade o superego, e aí a gente cria esse conflito freudiano, e isso elabora-se então num sintoma que era aquilo que os histéricos, as pacientes histéricas apresentavam. Né? Ele vai estudar mais, vai aprofundar ainda mais. Se isso aqui já é uma bomba, inconsciente já é uma bomba, imagine que a causa então são impulsos sexuais reprimidos. É pior ainda. Mas ele ainda vai chocar mais a sociedade, porque ele vai dizer que não é só isso, que além das teorias da sexualidade, ele vai trabalhar a questão do erotismo infantil, ou seja, ele vai dizer que toda criança tem já o sexo em si, e que de forma geral o homem se apaixona pela mãe e quer matar o pai. Você imagine o que é isso para aquela sociedade, né? Que é o conceito do complexo de Édipo, e também o significado dos sonhos, da interpretação dos sonhos como conteúdos que aquele inconsciente traz para a gente entender e acessar esses aspectos reprimidos. Então, realmente, era demais para aquela sociedade. Foi demais até para Breuer, né? Breuer não conseguiu continuar suportando Freud. Quando Freud começa a vir para essa área do erotismo infantil, Breuer diz: agora eu não quero pôr a minha carreira em risco. Agora, até aqui eu vim, mas a partir daqui você vai sozinho. E aí ele não respalda mais as publicações. Breuer já ficou meio incomodado com a questão sexual, ele dizia para Freud: mas será que é? Né? Mas quando Freud vem com o aspecto do erotismo infantil, então Breuer realmente rompe e Freud fica sozinho, vamos pensar assim. Rompimento da sua relação com Breuer, não quis pagar o preço, né? Em 1896. E aí a benfeitora vai trabalhar um aspecto interessante disso, dessa historinha aí que nós contamos, porque lá no livro Triunfo Pessoal, ela vai abordar isso aqui, né? Esses aspectos da sexualidade que para Freud é um conteúdo inconsciente muito importante. E Freud não está errado. Talvez o equívoco de Freud é dizer que tudo deriva-se daí, o que na verdade não é só disso, é também disso, né? Então, Sigmund Freud, diz Joana de Ângeles, lá no livro Triunfo Pessoal, capítulo 2, Significado do Ser Existencial, um item, um subtítulo ali, um título, né, melhor dizendo, conflitos pessoais. Sigmund Freud, o insigne pai da psicanálise, insigne é famoso, ilustre, né, consegue ser reconhecido pelo seu trabalho, afirmava com razão muito pessoal, olha que importante esse comentário da benfeitora. Ela vai dizer que Freud afirmava que na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da libido. Mas ela dá um destaque que é uma razão muito pessoal. Então a gente se pergunta, quanto será daquilo que Freud via era conteúdo do próprio Freud? Da própria sombra, do próprio ignorado do Freud que ele talvez visse, né? Ou projetasse. Então esse é um aspecto importante. Esse muito pessoal que a benfeitora coloca é importante para a gente entender que não é talvez só isso, né?
E se a gente estudar com mais detalhamento a vida de Freud, a gente vai ver as questões sexuais que envolveram-no desde o início da sua vida. Desde a sua infância, com a família, com os irmãos. O seu namoro, o seu noivado, gente, foi um noivado na era vitoriana. Você ficava noivo por 6 anos sem beijar a noiva. Respeitando as formalidades da sociedade. Pegar na mão, nossa, isso é 1 ano depois do noivado, pega na mão. Então, essas questões todas que essa sociedade impunha, que a gente vai trabalhar daqui um pouco. Não se pode, diz a benfeitora. Então, olha como ela reverencia Freud. Não se pode descartar essa manifestação recalcada da libido. Freud não está errado. Nos diversos comportamentos perturbadores que afetam a criatura humana. Isso porque, remanescente das suas experiências coevas, o que é coevo? Coevo é da mesma época, contemporâneo, né? Ou seja, dessa existência. Remanescente de tudo aquilo que eu vivi desde o momento que eu voltei para o mundo até agora, tudo que eu vivi nessa área, nessa existência, eu ainda trago comigo tudo que eu vivi nessa área em existências anteriores. Ou seja, o ser renasce sobre as injunções das condutas pelas quais transitou. Então, quem de nós pode dizer que está isento da problemática sexual? Ainda mais no mundo de provas e expiações, como nós vimos as características do encontro da semana passada. Então, tem uma certa razão, mas talvez não é só isso. E é aí que Jung vai entrar na nossa história mais adiante, porque ele vai ampliar esse inconsciente. Vai ampliar as possibilidades do que nos causa esses conflitos e esses transtornos. Perfeito? Bom, então, aqui quem quiser aprofundar mais, eu recomendaria 2 livros, que não são da benfeitora, mas são de Manuel Filomeno de Miranda, que vão trabalhar muito bem a problemática freudiana do sexo. Um livro é Tormentos da Obsessão, e o outro livro é Sexo e Obsessão. São 2 livros densos, pesados, mas são interessantes para quem quiser aprofundar um pouco mais essa questão sexual. E também o livro do Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Chico Xavier, O Espírito é Emmanuel, Vida e Sexo ou Sexo e Vida? Nunca sei a ordem. Ou é vida e sexo ou é sexo e vida, né? Nesse caso, eu não sei se a ordem altera o produto. Mas é importante ler também esse livro. Bom, Freud, então, sem o apoio de Breuer, publica mesmo assim o seu livro, que é o livro mais impactante, né? É quando se diz que realmente surge a psicanálise, que é em 1899 a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos. Aqui Freud vai publicar o resultado inicial de toda essa sua teoria, a qual passaria ainda por muita elaboração, por muitas reformulações, aprofundamentos nas obras posteriores, né? Mas apesar do livro ser publicado, aliás, do livro ser escrito em 1899 e publicado nesse ano, Freud pede para o editor colocar uma data diferente. Freud vai pedir para o editor colocar a data de 1900, porque ele queria que fosse um lançamento do novo século. É um livro do novo século, um dos livros mais importantes, né? E, na verdade, foi um fracasso esse livro, porque Freud vendeu, tadinho, em 6 anos, 350 exemplares. Era um fracasso total à época, e foi ser reconhecido como um livro espetacular somente no século XX, um pouquinho mais à frente aí, né? Depois mais é que foi reconhecido como realmente um livro dos mais importantes até então já publicados na história da humanidade, né? É um dos patrimônios culturais que a humanidade tem em seu histórico aí de conhecimento, né? Em 1901, Carl Gustav Jung entra em contato com a obra de Freud. Veja, 1 ano depois, Jung lê o livro A Interpretação dos Sonhos, né?
Em 1923, Freud é diagnosticado com câncer de boca. Freud tinha um hábito que era fumar charutos, era uma compulsão, fumava um charuto atrás do outro, e ele foi diagnosticado em 1923 com câncer de boca, né? Aí ele já era conhecido, um pouco mais conhecido em relação à sua teoria, já também na Europa, nos Estados Unidos, né? Já viajava para alguns lugares explicando e fazendo palestras sobre a sua teoria. Em 12 de março de 1938, a gente tem a incorporação político-militar da Áustria pela Alemanha, né? E aí, então, a coisa fica feia para Freud, porque ele era de uma família de judeus, né? A gente não vai entrar aqui nas dissidências agora entre Jung e Freud, isso é uma conversa, uma costura aí para outro encontro, quando a gente falar de Jung. Mas vocês vão ver que o ter Jung aceitando as ideias de Freud era muito importante para Freud. Porque Freud tinha, por ser judeu, o medo de que as suas ideias, em função do antissemitismo na Europa, não fossem divulgadas, ficassem restritas a somente um gueto, um grupo de judeus. E Jung não era judeu. Então ele via em Jung como aquela pessoa que poderia dar visibilidade à psicanálise em todo o mundo, no sentido de quem não é judeu, né? E o rompimento de Freud e Jung foi uma grande dor para ambos. Ambos sofreram muito com isso. Freud tinha em Jung o seu filho, o seu príncipe herdeiro, né? Toma, construir a psicanálise, agora você vai herdar tudo isso e vai divulgar e ampliar. E Jung diz, eu não quero mais isso aí, não serve para mim. Então, também é uma grande frustração narcísica para Freud, mas isso a gente vai discutir mais adiante. A Fuga de Freud é um livro de um escritor, um jornalista britânico, né? E aí ele relata como foi a invasão pelos nazistas da Áustria e como foi esse término, esse processo final da vida de Freud. Então, Freud tem o auxílio de um comissário nazista. Olha que interessante. Os nazistas obrigaram os judeus a declarar todos os seus bens. Eles tinham que declarar. Os quais, obviamente, eram apreendidos como riquezas ilegalmente adquiridas. Ficavam sob propriedade, né, dos nazistas. E um comissário que foi designado pelos nazistas para efetuar todo esse processo foi esse Anton Sauerwald, né? E ele é, na verdade, quando ele já admirava as obras de Freud, quando ele entra em contato com Freud e conhece mais intimamente, ele desenvolve um carinho por Freud, e ele é quem ajuda Freud a fugir, a sair dali, né? Então, ele conseguiu os vistos para que Freud deixasse Viena, né? Teve auxílio de uma princesa chamada Marie Bonaparte, que é da família de Napoleão Bonaparte. Aliás, Marie Bonaparte vai ser fundadora do grupo de psicanálise de Paris, né? Ela ajuda, né? E também vai ter a ajuda do presidente americano Franklin Roosevelt. Também vai ajudar Freud para sair aí de Viena. Então, em 1938, ele foge da Áustria para a Inglaterra, com vários auxílios. Nesse livro se relata tudo isso, né? E ele morre, então, em setembro de 39, na Inglaterra, aos 83 anos, vitimado do câncer de boca, né? Alguns historiadores vão dizer que ele já havia pedido para quando ele não aguentasse mais, porque as dores eram muito grandes, que ele então recebesse uma injeção com altas doses de morfina. Isso é confirmado por alguns, não é por outros, depende do biógrafo que você estuda, né? E aí, Freud gravou muito pouca coisa, a gente quase não tem áudios de Freud, mas nesse curto período que ele está na Inglaterra, um jornalista da BBC de Londres vai até a casa de Freud e o entrevista.
Ele já com muita dificuldade para falar, vitimado pelo câncer, ele usava próteses bucais, que era um transtorno. Todo dia tinha que ser removida para fazer limpeza. Quem o ajudava nisso era sua filha, né? Uma das suas filhas, que era sua enfermeira também. Mas ele dá essa entrevista com muita dificuldade para falar, né? E ele faz essa entrevista que eu vou trazer para vocês, que é bem interessante para a gente entender o que ele pensa e como ele entende essa descoberta do inconsciente. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Mein Name? Sigmund Freud. Então aqui algumas imagens, né? Você vê, ele foge com alguns membros da família, mas 4 irmãs de Freud foram pegas pelo nazismo e morrem no campo de concentração. Ele tem 4 irmãs que são exterminadas no campo de concentração de judeus, né? Aqui ele com o pai, aos 8 anos de idade, aqui uma foto da família, já ele um pouco mais adulto, né? Aqui algumas fases também da vida, para a gente ter uma noção. E aqui Freud já mais velhinho, o seu escritório, no qual ele trabalhava, o famoso divã freudiano, né? Ele adorava cachorros também. Mas o que importa para nós entendermos a série psicológica, é como Sigmund Freud desenvolve essa teoria, né? Desenvolve a psicanálise. Como que ele cria, elabora e chega a esse entendimento de que o conteúdo é sexual. Isso é importante. E a benfeitora, ela fala para nós numa linha que o Vanin leu no início. Ela vai dizer ali, tira o ser humano da hipocrisia vitoriana e clerical da época. E aí se vira, né? Busca as informações, vai atrás, estuda isso, já dei o gancho onde você vai encontrar, né? Então, para uma compreensão da teoria freudiana, é fundamental nós nos situarmos no contexto histórico que Freud viveu. Então, o período em que Freud iniciou suas atividades médicas, as dificuldades iniciais nesse exercício e as experiências vivenciadas que o levaram
ao desenvolvimento de sua teoria de análise da psique, ou, nesse aportuguesamento, psicanálise, né? E aí, a época é a época vitoriana. Se a gente estudar a história da Inglaterra, nós vamos conseguir compreender muito bem o que foi a Era Vitoriana. Então, aí também fica mais uma dica para vocês aprofundarem isso. Mas a Era Vitoriana, de forma geral, resumidamente, na verdade, o Reino Unido da Grã-Bretanha, na época, né? A Era Vitoriana foi um período da história no qual a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra no século XIX, de junho de 1837 a janeiro de 1901. É bem o período que Freud está ali, no contexto, né? É quando ele renasce, estuda e atende os pacientes dessa era. É nesse contexto, né? E aí é interessante que um dos maiores discípulos de Freud, que foi Jacques Lacan, porque a psicanálise depois foi para alguns caminhos, Lacan meio trouxe de volta a Freud, e ele tem uma frase interessante, ele diz assim: sem a Rainha Vitória não teria existido a psicanálise. Então nós temos que entender o que essa rainha fez, ou por que é importante esse contexto para o surgimento da psicanálise, perfeito? E aí eu trouxe alguns aspectos que eu extraí de alguns artigos que nos dão um resumo rápido, fácil para a gente entender. Então vamos ler juntos. Então esta época é muito importante na história inglesa, e aí nós vamos ler porque está tão óbvio e simples no artigo que fica muito fácil a compreensão. Por ter sido marcada por um grande desenvolvimento econômico e industrial do país, além das muitas conquistas coloniais. Este foi um longo período de prosperidade e paz, a famosa Pax Britânica, para o povo britânico. Enquanto um tem paz, alguém tem que morrer para outro ter paz, né? Pelo menos nesse período. Acho que ainda parece-me que hoje não mudou muita coisa, né? Com os lucros adquiridos a partir da expansão do Império Britânico no exterior, bem como o auge e consolidação da Revolução Industrial. Também o surgimento de novas invenções. A Inglaterra realmente sai na frente, né? Isso permitiu que uma classe média enriquecesse e se desenvolvesse com acesso à educação e bens materiais. O Império Britânico se transformou na mais importante empresa planetária com essa rainha, provendo os centros globais com suas produções industriais. Continuamos aqui. Então, isso está no artigo de Maria Conceição Monteiro, Figuras Errantes na Época Vitoriana, a Preceptora, a Prostituta e a Louca. Revista Fragmentos, né? Isso foi publicado em 1998. Na Inglaterra do século XIX, mais precisamente no período vitoriano, criou-se um ambiente propício para o surgimento de um tipo feminino, cujo perfil se pode nitidamente traçar. Veja, a força que isso vai ter sobre a maneira como a mulher tem que se comportar. Isso vai ser terrível. Com as qualidades de guardião da moral e da castidade, a exigência de um anjo do lar fez nascer a mulher vitoriana. O perfil da mulher é delineado: pura, delicada, passiva, submissa e bela. Assim deveriam ser as mulheres vitorianas. Almas tão puras não podem ser corrompidas com negócios ou ciência. Para que estudar? Para que trabalhar? Nossa, parece que a gente já ouviu isso quando Joana de Ângeles reencarnou em algum lugar aí, né? Como mulher que queria estudar e tinha alguém que não gostava muito, né? A gente viu isso. E corpos tão frágeis não têm condições de trabalhar para o próprio sustento. Então surge aí a figura do homem provedor e a mulher submissa. O papel da mulher na sociedade vitoriana limita-se à vida doméstica, compromissos sociais como organização e participação em bailes, visitas à igreja ou à paróquia da cidade, ou um chá durante a tarde com outra respeitável dama. Prazer sexual, pecaminoso. Sentir prazer, isso é pecaminoso, isso é coisa do demônio.
E o sexo, então, algo inadmissível de se falar. Isso foi criado por essa cultura vitoriana, né, sobre a ordem da Rainha Vitória. Desde cedo, as pequenas damas são lapidadas de acordo com normas rígidas de educação. Estamos criando desejos reprimidos aí em alguém? Tem coisas que eu quero fazer e que não posso? Vão ser as pacientes de Freud. Não é à toa que as histéricas eram as mulheres. Era em mulher que acontecia isso. Por isso o nome histeria, que vem de hister, de útero. Porque era uma coisa que não acometia os homens, que faziam o que queriam. Davam vazão ao seu desejo com as prostitutas. Não, isso em casa eu não posso fazer, mas com a prostituta ninguém sabe isso. Bom, então desde cedo as pequenas damas são lapidadas de acordo com normas rígidas de educação. Isso pode, isso não pode, isso é assim, isso é aqui, assim, e vai enquadrando. Aprendem a ler, escrever e fazer contas, têm aulas de piano e desenho, aprendem a dançar, trabalhar bem com agulha e estudam línguas estrangeiras como francês e italiano. Isso é coisa de mulher, na era vitoriana. Você tem que ser uma boa mulher para casar. Arrumar um partido e casar bem. Pedras brutas eram transformadas em verdadeiras joias preciosas, que brilhavam nos bailes, atraindo a atenção de aspirantes a marido. Apesar de pertencer a ricas famílias aristocratas, uma donzela não podia considerar-se detentora de grandes riquezas. Ela não tinha nada. Mesmo estando numa família rica, nada lhe pertencia. Quem geria e cuidava de tudo eram os homens da família. A moça de uma família rica cabe apenas a fortuna que corresponde ao seu dote, que até casar-se é administrado por seu pai e após o casamento passa para o marido. Já vivemos numa época assim. Impossibilitada de trabalhar devido à posição que ocupava e sem poder sustentar-se porque não herdara a fortuna de sua família, a única maneira de uma dama inglesa levar uma vida confortável e decente era se casando. O casamento, porém, era outra área na qual as mulheres eram submissas, não tinham vontade própria. O casamento era arranjado pela família da moça, que, acostumada a obedecer, não relutava em casar com quem o pai ordenasse. Era um comércio. Com quem é mais interessante casar? Aliás, a Rainha Vitória tinha inúmeros filhos, e ela fez isso. Cada filho se casou com um rei em tal lugar da Europa, porque ela tinha interesses políticos nisso. Tanto que quando ela morre, foi, acredito que, um momento muito raro na Europa, em que quase toda a Europa estava representada num funeral, porque ela tinha família por todos os locais. Né? O noivo era escolhido por diversos motivos. Riqueza que possuía, posição que ocupava na sociedade, ou simplesmente por acordo entre as famílias. O amor era algo supérfluo. Uma boa união surgia pelos interesses da família e não de um sentimento egoísta. O casamento não passava de um negócio. Depois de casada a mulher, além de continuar submissa ao pai, tinha agora como senhor maior o marido. Ela, que já não tinha direito sobre a herança, diz a autora, perdia agora o direito sobre o seu próprio corpo. A esposa ideal era dedicada e passiva, ocupava seu tempo com os filhos e afazeres domésticos. Então, aí a gente está traçando um perfil de como se educava a mulher nessa época. Perfeito? É claro que vai neurotizar. É uma fórmula para neurotizar. Se a mulher era reprimida pela sociedade, excluída do mundo público e dos negócios, a repressão dentro do lar era ainda mais intensa. Ela passou a vida inteira sendo educada para servir e submeter-se aos homens. Aprendeu também que não foi feita para o trabalho ou negócios. A mulher havia nascido para uma coisa só, a maternidade. A mulher vitoriana não sonhava em ser independente ou em realizar grandes feitos para a sociedade. Ela sonhava, sim, em dar herdeiros ao seu marido. E para isso tinham que se submeter aos desejos carnais desse. Era quando o homem quer, na hora que quer, do jeito que quer. E não pode ter prazer, porque é pecaminoso. O homem pode.
Olha a loucura. E para isso tinham que submeter aos desejos carnais deste, porque ela não tinha prazer algum na relação sexual. Mas esse era o único meio de honrar seu marido com filhos. O sexo era tabu, não se falava. Se não se fala, não se elabora pela consciência. Se não se elabora, fica o dito pelo não dito, fica proibido, esse conteúdo não é elaborado. Não se falava sobre, ou este era um assunto que não podia fazer parte das conversas entre damas. Bordados, bailes, costuras eram assuntos mais adequados. Muito bem. Será que renascemos nesse período? Será que vivemos esse período? A sociedade, e aí agora aqui é o auge para a gente entender as pacientes que chegaram para Freud. A sociedade da era vitoriana era pródiga em moralismos e disciplina. Gente, tinha regras e tudo que pode e não pode, mas a gente tem instintos. E o que eu faço com isso? Eu quero diferente, mas eu não posso, então eu reprimo, eu recalco, eu neurotizo. Por isso que a benfeitora vai dizer, Freud, com muito acerto, rompe a hipocrisia da época vitoriana e clerical. É disso que ela está falando, é disso. É claro que ela não vai narrar tudo isso, porque isso já está narrado na história. Então nós vamos buscar lá, nos instrumentalizamos e entendemos melhor a própria série. Uma sociedade, então, com preconceitos rígidos e proibições severas. Os valores vitorianos podiam classificar-se como puritanos. É claro, eu não posso mostrar para a sociedade que eu sou puta, então eu tenho que mascarar. Está vendo como o moralismo ainda está em nós? Porque tem palavras que não podem ser ditas. E se não pode ser dita, não é elaborado. É questão da hipocrisia, né, Marta? Hipocrisia. O que eu faço? Então, aonde eu vou fazer a satisfação desse prazer? Aquele cara que estava lá com a pedra na mão para apedrejar a adúltera na época de Jesus, ele queria matar, porque ela era testemunha visual dele, que ia lá usar os favores e os serviços. Ele era freguês pela portinha dos fundos. Claro. Mas ele defendia a moral e os bons costumes. Então, essa coisa hipócrita que vem se delineando, né? Os valores vitorianos podiam classificar-se como puritanos. E na época, a poupança, a dedicação ao trabalho, a defesa da moral, os deveres da fé, o descanso dominical, eram considerados valores de grande importância. Era mais importante o culto, a formalidade exterior, do que realmente o que eu vivencio. Vamos pensar assim, se eu for no centro espírita toda quarta-feira, tá bom, a sociedade vai achar que eu sou querido, eu já vou lá. Se eu for em tal templo religioso todo domingo, tá bom, sento na primeira fila, sou visto por todo mundo, não importa o que eu continuo fazendo. Estou só no ritual, não entendi ainda o sentido daquilo. E aí eu estou bonito na fita para todo mundo. Mas o que eu melhorei em mim? Por isso que não adianta vir para o centro espírita, no atendimento fraterno, e ficar 1 ano tomando passe. Se não se melhorar intimamente, continua repetindo as mesmas coisas. Vai ficar 10 anos no atendimento fraterno tomando passe, não vai melhorar. Porque não é o passe que cura, o passe ajuda, dá as condições para favorecer a autocura, que é pessoal, é auto. É da transformação. Enquanto eu não consigo melhorar essa vibração em mim, o passe é fundamental. Ele me dá a bengala, o suporte para eu melhorando. Até que eu crie condições de em mim mesmo encontrar essas raízes inconscientes e ir me curando. Então os homens dominavam, tanto em espaços públicos como em privado, as mulheres deviam ser submissas e dedicar-se em exclusiva manutenção do lar e educação dos filhos. Certas condições, como a preguiça, o vício, estavam vinculados à pobreza
E o sexo era alvo de repulsa social. Aí a influência clerical, religiosa. Porque sexo era só para o quê? Reprodução. Só para isso. E sexo não é só para isso. A gente viu no texto, no áudio do psicanalista na semana passada. E aí, com a visão espírita, quando a gente for falar de energia sexual, aí nós vamos entender o que é energia sexual, para que ela serve. Porque achar que a energia sexual é só para a reprodução é achar que Deus criou uma coisa extraordinária só para um único. Por essas razões, considerava-se que a castidade era uma virtude que deveria ser protegida, justamente porque o sexo era associado a paixões baixas e um caráter animalesco, que provinha da carne. Bom, então essa é a típica família vitoriana, essa é a Rainha Vitória. Olha lá, quanto mais filho, essa pompa, essa coisa bonita para fora, né? Eu posso estar destruído, mas estando aparentando que está tudo bem, então isso é o que importa. E isso influenciou muito, não só a cultura de roupas, figurinos, né? Existe toda uma moda vitoriana. Pra vocês terem noção, o camafeu, o famoso camafeu surge aí, na era vitoriana, né? As famosas arquiteturas vitorianas, olha só, as casas vitorianas, que até hoje tem aí ao redor de todo mundo. As famosas casas vitorianas, essa arquitetura, né? Para vocês terem noção da importância dela, o Palácio de Westminster, na Inglaterra, olha só, tem a Torre de Vitória. É para a Rainha Vitória, para essa mesma rainha que nós estamos falando. Torre de Elizabeth, que é conhecida como Big Ben, né, o grande sino. Mas tem também a Torre de Vitória. Big Ben porque o arquiteto aí foi... Benjamin, né? O nome era Benjamin, então eles falam, o grande Benjamin, por isso que é o Big Ben. Mas a Torre de Vitória existe. E se você subir no Big Ben, não precisa, né? Porque as fotos ampliam e trazem pra gente, está escrito assim, Deus cuida da nossa Rainha Vitória I. Está escrito aqui. Está escrito em latim. Então, olha a influência dessa rainha para a Inglaterra. Olha os hábitos de vestimenta. Olha lá. Era assim que se vestia. Então, vamos finalizar essa ideia, que é importante, para a gente entender agora o fechamento. O resumo aqui da era vitoriana. Política social baseada na implantação de rígidos valores morais, puritanos, religiosos, repressão aos críticos das ideias e aqueles que não seguiam os valores morais vitorianos, mulher princesa angelical, vista como um anjo do lar e totalmente submissa ao marido, movimento em defesa dos direitos da mulher era visto como uma ameaça à virtude do sexo frágil, isso para esse contexto da Inglaterra. É claro que isso se expande pela Europa, isso chega à Áustria, isso é vivenciado pela sociedade da Áustria. A mulher não pode sentir prazer, não pode ter nenhuma opinião ou nada em relação ao sexo, ela é submissa ao marido. As únicas paixões da mulher é pelo lar, pelos filhos e os deveres domésticos. Olha, renascer mulher nesse período é expiação mesmo, né? Mulher deveria falar francês, tocar piano, dançar, mostrar proficiência no trabalho com agulha, saber gerir as atividades do lar de maneira impecável. Ser solteira ou separada, impensável. Até hoje no interior é assim. O que ela é? Divorciada, separada. Repressão, principalmente a sexual, se agrava e se intensifica incrivelmente. E aí a gente tem uma sociedade, e aí a gente chega em Freud. Uma sociedade de aparências, de hipocrisia, reprimida em seus desejos. Se eu reprimo, isso vai para onde? Inconsciente. Se vai para o inconsciente, tem uma força para voltar para a consciência. Se eu não elaboro isso, vira um sintoma.
chegamos nas pacientes de Freud, as histéricas de Freud. Então, não é à toa, todos os pacientes que Freud hipnotizava e ia buscando a causa, tinha repressão sexual, elas eram fruto dessa cultura. E aí, no filme dele fica muito bem claro. Então, aqui está a diquinha ali do filme, ó, Freud além da alma. Quem tiver interesse, nós temos ele em DVD, a gente pode trazer e fica rodando. Não esperem um filme hollywoodiano. Para finalizar esse aspecto, importante isso, tá, pessoal? Para entender como Freud elabora isso, vai ser fundamental para a gente discutir depois. O termo histeria é derivado do grego hysteros, que significa útero, pois por muito tempo pensou-se que tal patologia só acometesse mulheres. Do que padeciam pessoas acometidas de histeria? A lista de sinais possíveis de serem encontradas em quadros histéricos é imensa, mas o elemento comum de todos é existência de uma disfunção ou desordem de sentido, eu não vejo, eu não ouço, ou de movimento, eu não consigo me mexer, sem a presença de uma lesão orgânica correspondente àquilo. O corpo está intacto, está tudo bem, não tem uma causa física para isso. São célebres os casos de histéricos que não enxergavam, embora possuíssem seus olhos intactos, com toda a estrutura fisiológica necessária para a visão, que não movimentavam as pernas ou os braços, apesar de fisicamente não haver nenhum dano ou lesão que justificasse tal paralisia. Assim como os casos também de afonia, não conseguiam falar, surdez e tremores, né? A histeria se apresentava, portanto, como uma patologia que desafiava a capacidade explicativa de uma medicina que recentemente houvera adotado a anatomofisiopatologia como disciplina de base do seu curso. Toda doença tem que ter uma explicação anatômica, fisiológica para gerar a patologia. Mas essa não tem. Então, é claro que as ideias de Freud não são bem-vindas. E tinha estruturado sua concepção de doença, olha o círculo acadêmico de Viena, em torno da noção de que para cada sinal corresponderia necessariamente uma determinada lesão orgânica. Então, Freud tinha que dar uma causa. Ele já deu, que é inconsciente, mas o que nesse inconsciente? Ele busca uma causa no inconsciente. Aspecto sexual reprimido. Então, para a maioria dos médicos daquele contexto de Freud, esses pacientes deveriam estar no palco dos teatros ingleses, uma vez que representavam, fingiam de tal forma teatral aqueles sinais, uma vez que os exames não conseguiam localizar uma causa, uma gênese orgânica para aquilo que o doente sentia. No filme, Freud, Além da Alma, mostra muito bem Freud discutindo com Miner, né, esse diretor da clínica psiquiátrica, com um monte de alunos ao redor, e ele diz assim, quem internou essa mulher que está com histeria? Já não disse que histéricos não são aceitos nesse hospital, nessa clínica? E Freud diz, eu internei porque realmente ela não sente nada na perna, né? E aí Miner vai dizer, sim, ela não sente porque ela está fingindo. Está fingindo tão bem, fingindo, que ela vai mostrar que não sente. E aí os alunos já se convencem. Não, então é fingimento. Aí Freud pega um alfinetezinho e alfineta e passa o alfinete na perna dela. E ela não se mexe. E aí aquilo impacta o professor. Mas ele não dá o braço a torcer. Porque ele diz assim, fingiu por tanto tempo, ficou assim por tanto tempo que causou uma... E aí ele vai dar a justificação anatômica de que causou uma insensibilidade no nervo, porque ficou tanto tempo na mesma posição, que aí não está mais sentindo. Ele vai buscar na anatomia uma explicação e diz, tira ela do hospital. Né? E ele fica, mas tem mais coisas aí. Esses pacientes eram desconsiderados pela ciência médica psiquiátrica da época, e a psicologia, ainda incipiente, não conseguia compreender a causa da histeria, né? Veja que Freud estava com o facão na mão, abrindo a mata, para quem viria depois, né? Então, olha que lindo isso que Freud vai dizer. Durante as últimas décadas,
é quase certo que uma mulher histérica seria tratada como simuladora. Do mesmo modo que em séculos anteriores seria julgada e condenada como feiticeira ou possuída pelo demônio. É espetacular isso, gente. Isso está nas publicações pré-psicanalísticas e esboços inéditos, né? Veja que interessante isso. E era assim que se compreendia mesmo a histeria, né? Então ele teve que abrir o caminho. E aí, a partir desses estudos, Freud, claro, vai criar uma teoria. E para nós é importante entender um aspecto dessa teoria, que é o que a benfeitora vai se utilizar, que são as 3 instâncias psíquicas freudianas, de id, ego e superego, né? Porque ela usa esses termos em algumas das obras. Então, para que a gente possa entender isso, o id seriam os instintos nossos, aqueles conteúdos que a gente não tem coragem de falar que sente, que ninguém pode saber. Afinal, se souberem, vão nos ver como isso que nós realmente somos, né? Então, tudo aquilo que você tem, impulsos inaceitáveis, atos e desejos vergonhosos, desejos reprimidos, o que existe de mais primitivo dentro de nós, que é instintivo mesmo, né? Mas que a gente não pode mostrar, porque se mostrar, Deus me livre, ninguém pode saber. Em oposição, vai ter lá, vamos pensar assim, no outro lado, o contrário disso, que é o superego. Então, todos nós temos esse lado instintivo, esses conteúdos recalcados, mas nós vamos ter lá no superego aqueles ideais nobres, ou seja, aqueles ideais moralmente aceitos pela sociedade. Aquilo que a sociedade aprova, aceita, acha lindo, maravilhoso, isso são os ideais nobres que eu tenho que ser. E vai ter, coitadinho, o ego no meio aí desse confronto, que vai mediar esse conflito freudiano entre o que eu desejo e o que eu devo fazer, ou o que a sociedade aceita, perfeito? E qual o problema dessa dinâmica aí, nessa estrutura? O problema está que nós vamos a todo custo tentar reprimir o conteúdo do id, porque nos ensinaram que é feio, que é pecaminoso, que não pode, né? Homem não chora, engole esse choro. Mulher não faz isso é de menino, isso é de menina. Não pode brincar com boneca porque é de menina. Não pode mexer no carrinho porque é de menino. E a gente vai então reprimindo muitas coisas. Veja, o problema não é a criança, o problema é o pai, não é? Os pais, a neurose dos pais. Por isso que Jung vai dizer, para tratar a criança, trata-se os pais neuróticos, que a criança melhora, né? Então, o problema é que a gente vai tentar reprimir tudo isso, esse conteúdo do id, que não pode vir à tona, porque não é aceito pela sociedade, não é bonito, e aí a gente vai criar uma máscara daquilo que a sociedade aceita, daquilo que a sociedade considera bonito, que é o conteúdo do superego. E eu não sei em que momento na doutrina espírita entenderam que superego é evolução. Porque então, eu não sou paciente. Aliás, eu não tenho nada de paciência. Mas o superego diz que eu tenho que ser paciente, que é bonito ser paciente. Humilde, então, tem que ser caridoso, então, nossa. Daí eu vou criar uma máscara de que eu sou aquilo, para parecer que eu sou, mas eu não sou. Aliás, eu odeio acordar todo domingo para ir em tal lugar fazer caridade. Eu vou porque vou ficar bem na foto. Ou daí a gente acha que para ser humilde tem que falar manso, desse jeito, e aí as pessoas vão achar que eu sou humilde. E daí eu vou para casa e eu volto a ser quem eu sou, afinal lá não tem mais a sociedade. E daí a mulher fala assim, nossa, vou trazer uma cama no centro espírita, porque meu marido aqui é uma coisa, em casa é outra. Vai dormir, vai morar aqui, porque se ele for sempre isso aqui, está maravilhoso. Né? O famoso quem não te conhece, que te compre. Né? E quando eu escondo, quando eu reprimo, o que acontece?
Eu vivo para o superego. E o superego é uma delícia, porque ele me dá aplausos, ele me dá elogios, ele satisfaz o meu ego. Mas viver para o superego é uma vida falsa. Ela não corresponde a quem eu sou, e sim a quem eu aparento ser. E isso causa um preço que a gente tem que pagar enorme na psique. Porque toda vez que eu vivo pro superego e eu não sou aquilo, é uma vida de fantasia, é uma vida falsa, é uma vida de ilusão, eu atendo às expectativas dos outros, do que eles querem, mas não a minha realidade interna, eu vou sofrer com isso. Eu vou ter conteúdos reprimidos e vou adoecer. Esse é o grande conflito freudiano. Como conciliar os instintos com o que é permitido? Esse é o grande conflito. Perfeito, pessoal? Bem. Agora, o que importa aqui nesse conceito de Freud? E por que a benfeitora Joana de Ângeles não vai se utilizar do aparelho psíquico freudiano? Ela vai utilizar-se do aparelho psíquico junguiano. Ela vai falar de id, ego, superego em alguns momentos, mas ela não vai dar ênfase a essa teoria. Primeira pergunta que eu peço a vocês. Onde o espírito imortal? Id, ego ou superego? Cadê o espírito imortal aí? Não tem. Na concepção freudiana, não tem um self. Cadê o self? Não, eu tenho instinto, eu sou isso aqui. Mas só isso aqui? Não sou nada além disso, desses impulsos instintuais de uma herança genética de Charles Darwin, né, que eu herdo esses instintos todos da ancestralidade. Não tem nada a mais. E o impulso que me move a ser bom, a ser perfeito, e o impulso que me move a ser melhor, a superar tudo, e o impulso que me move a ser o Cristo. Não tem aqui isso. Então é uma das razões pelas quais o modelo junguiano amplia mais essa perspectiva. Agora, o superego, ele é uma instância psíquica que faz o quê? Que julga, que proíbe, que é castrador, que restringe o comportamento humano. Não pode, não pode, não, mascara, engole, faz isso, não demonstra. Espírita pode ficar triste? O médium pode vir para trabalhar no passe e dizer assim, olha, me desculpe, hoje eu não vou conseguir, eu não estou bem. Primeira coisa que a gente vai falar é, meu Deus, bota um sorriso nesse rosto, onde já se viu? Você não é espírita? Então, esse superego, ele vai sempre julgar, proibir. É uma instância que vai sempre restringir o comportamento. Vamos pensar na evolução da sociedade. Não parece o Deus mosaico, o superego? O Deus que Moisés nos apresenta? Como é o Deus de Moisés? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O Deus de Moisés são 10 nãos. E o não, ele serve para quem? Para quem é criança. Não entende outra regra. É não. Não põe o dedo na tomada. Não come com a boca aberta. Não, não, não. E aí Jesus vai dizer assim, no tempo de Moisés, foi necessário aquilo, porque nós éramos aquilo, aquelas criancinhas. Agora eu venho, diz Jesus, e vos trago uma nova interpretação, entendimento da lei. Não é que aquilo está errado, mas é que tem coisas a mais. Esse Deus não é punitivo, esse Deus é um Deus amoroso. Olha só que legal essa análise. Freud nos dá um superego punitivo. Jung vai nos dar um inconsciente amoroso, um self, que vai nos auxiliar a esse potencial, a desenvolver esse potencial em nós. Agora, na obra de Jung, o que é isso aqui?
ele vai dar outro nome. Ele vai chamar isso aqui de sombra. É o lado desconhecido de mim. Se o ego é o holofote que ilumina, o que o ego não ilumina está no inconsciente, está na sombra. Ele só vai modificar e ampliar esses conceitos. Beleza? E aí, para a gente finalizar essa ideia, numa perspectiva do homem carnal, restrito ao corpo físico e a uma única existência, então só existe essa existência, eu fui criado no momento que eu nasci, quando eu morrer, sei lá, ou eu vou para o céu, vou para o inferno, tomara que eu vá para o inferno, que é mais animado que o céu, né? Porque ouvir anjo tocar harpa, a eternidade deve ser o inferno, né? Então, se a gente só pensar que existe isso, né, berço, túmulo, e aí depois da morte acaba tudo, ou sei lá o que vem, uma única existência, haverá um conflito freudiano que é insolucionável. O homem não tem como vencer isso. O eu, ego, entre os desejos instintivos incontrolados, que é o id, e o ideal moralmente aceito pela sociedade, que é o superego. Como eu venço isso? Poxa, tem tudo isso aqui em mim, essa podridão, a sociedade diz que não pode isso, e aí eu vivo nesse conflito. E para Freud não tem como solucionar. Por isso que todos somos neuróticos. Mas, se eu entender que eu sou um espírito imortal, não é bem assim. Eu estou estagiando por instintos que eu ainda não domino e não controlo, mas eu não vou ficar assim para sempre. Porque a ideia é eu ir conhecendo esses instintos e ir elaborando, cultivando e melhorando isso em mim. Bom, mas daí isso não é trabalho para uma vida. São para várias vidas. Ou para várias existências numa única vida imortal do espírito. Né? Porém, então, compreendendo o ser humano na perspectiva reencarnacionista e imortal, o ser humano pode ser muito mais do que a luta entre o primitivo, instintivo do id, e o ideal do superego. Sendo esta caracterizada por um momento evolutivo. É o que nós somos agora. Esse id já foi muito maior em nós, no mundo primitivo. Muito maior. E talvez não causasse tanto dano como causa agora, porque lá a gente extravasava. A gente era quase um animal. A gente extravasava. Aqui o superego recalca. E aí eu adoeço. Então, a gente tem que ir para um equilíbrio desses aspectos em nós. Né? Então, o ser humano, na visão reencarnacionista, é muito mais do que a luta entre esse primitivo, que vai estar em mim, e esse ideal que é inalcançável, ainda. Mas eu vou chegar lá. Sendo caracterizado, então, por um momento em que eu estou, que culminará com o conhecimento de todo esse conteúdo sombrio, esse id, de controle desses aspectos, controle da animosidade, controle do aspecto sexual, uso adequado da animosidade, uso adequado da energia sexual. É isso. E a gente vai elaborando e transformando ou redimensionando ou redirecionando as energias de instinto para sensações, de sensações para emoções mais nobres do ser, até que eu atinja a culminância do Cristo. Essa é a visão espírita. Mas isso não existe no aparelho psíquico freudiano. Isso vai existir em outro modelo. E aí a gente vai precisar, então, estudar um pouquinho também desse histórico de Jung e como ele elabora essa teoria desse inconsciente. Então, se Freud descobre inconsciente, Jung amplia esse inconsciente. E é o assunto que a gente vai trabalhar na semana que vem. Jung, esse processo histórico e como a gente começa a entender que há mais coisas nesse inconsciente para então entrar em cada uma delas. Sombra, complexos, arquétipos, entender a persona, esse relacionamento do ego com a sociedade e tudo isso que nos compõe. E aí vai começar a ficar mais claro os nossos comportamentos. Ah, isso aqui que eu faço,
que será que está em mim? E vai ficando mais fácil da gente ir se descobrindo. A gente vai tirando o véu dessas estruturas que estão em nós, que até então a gente não conhece. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então fica a sugestão. Não desanimem, né? Estamos indo bem, estamos indo bem. Já falamos do inconsciente, ninguém sumiu, então pior do que está, fica, pior que fica. Pessoal, muito obrigado, viu?